Tito, capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 1 até o verso 11. Tito 3, do verso 1 até o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças a afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem falacioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Meus irmãos, hoje eu gostaria, baseado nesse texto, gostaria de ver com os irmãos esse tema, a prática de boas obras, a prática de boas obras. Geralmente tem tido uma discussão entre as pessoas sobre o contraste que se faz entre Paulo e Tiago. Os irmãos já ouviram falar sobre isso, né? Parece que Paulo defende o quê na sua teologia? A graça, não é isso? Paulo defende a graça. Mas quando você lê Tiago, parece que Tiago está defendendo o quê? As obras. E há uma discussão, tanto no seio acadêmico como na igreja, né? Como assim? A Bíblia está a se contradizer, os autores estão a se contradizer. Como assim? Tiago enfatiza a obra e Paulo vai enfatizando a graça. Então tem havido, tem tido esta discussão no seio acadêmico. E essa discussão é antiga, sobre a teologia de Paulo e a de Tiago. Pessoas dizem que a carta de Tiago traz as boas obras, por isso contraria os escritos de Paulo que fala sobre a graça. Mas, meus irmãos, precisamos entender que isso não passa de uma falácia. Não é que os autores estejam brigando entre si, se contradizendo, porque senão isso estaria contradizendo os princípios da autoridade bíblica. A autoridade bíblica não se contraria. Um livro não contraria o outro, um autor não contraria o outro. Então, ao invés de nós olharmos para esses dois autores como se contradizendo, nós precisamos estudar com cuidado e ver o que cada um está tratando. Então, Tiago, ele está enfatizando obras, mas não obras para salvação. Tiago está enfatizando as obras como sendo sinais da verdadeira religião, como sendo manifestações, frutos da verdadeira religião. Por isso é que ele vai dizer lá, crês em Deus, fazes bem, até os demônios creem e estremecem. Então, a fé sem obras não é nada, ou seja, se você diz ter fé em Cristo, você precisa manifestar essas obras. E Paulo, ele fala sobre graça, mas também não deixa de falar das obras. Geralmente, Paulo estrutura a sua carta de duas formas. A primeira parte, ele vai fazer uma exposição
né, da teologia, da salvação, da graça. E na segunda parte ele vai fazer uma exposição das implicações práticas do viver a graça, implicações práticas da teologia do Evangelho em nossa vida. Por exemplo, livro de Romanos, do 1 até o 11, Paulo vai falar sobre o Evangelho, fazer uma exposição do Evangelho. Agora, do 12 até o 16, Paulo vai trazer as implicações práticas deste Evangelho em nossa vida. Por isso é que ele começa dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, né, que apresenteis vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Então, sempre vemos essa estrutura em Paulo. Então, não é que Paulo só fala de graça e não fala de obras, fala sim de obras. E não é que Tiago só enfatiza a obra e não tem nada de graça, tem sim. E nós não precisamos dar atenção. E no texto que nós lemos, Paulo vai apresentar esta mesma coisa. Para aqueles que dizem que Paulo não fala de obras, ele fala sim de obras. Mas ele, então, depois de ter apresentado o Evangelho, então Paulo vai falar aqui de obras. Primeiro, vamos então ver algumas questões contextuais para podermos então ver este mesmo assunto. É aqui ou é lá? É isso mesmo? Passou? Opa, boa. Então, algumas questões contextuais. Primeiro, nós sabemos que essa carta, né, é uma carta de Paulo, e ele escreveu para Tito. Tito, que era líder. Certo. Ok. Então quem passou é a irmã, não fui eu, não. Ixi. Eu pensando, agora foi. Então, Paulo escreveu para Tito, que era pastor da igreja de Creta. Isso aqui nós sabemos. E na igreja primitiva, eles estavam enfrentando desafios de organização e conduta. Então, a igreja primitiva estava começando e Paulo e outros apóstolos plantavam igrejas de cidade em cidade. Então, os desafios que eles enfrentavam eram de organização interna daquela mesma igreja. Por isso é que Paulo vai dizer para Tito, no capítulo 1, no versículo 5, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então, ele vai apresentar orientações pastorais para ordenação, constituição de líderes nas igrejas locais. Mas não somente isso, mas também havia o desafio de conduta cristã, de viver a fé cristã na prática. Então, os crentes... Agora deu certo, né? Obrigado, pastor. Então, havia também o desafio de viver a conduta cristã, né? Como a gente vai refletir os ensinamentos no dia a dia. Então, havia algumas pessoas que estavam a cair no que hoje, eu não sei aqui no Brasil, mas em Angola tem um movimento chamado os gracistas. Os gracistas são aqueles que creem, lá em Angola é um movimento herético, né, que diz que, em Cristo nós fomos libertados de todo o pecado, portanto, nós já não pecamos, né? Hoje nós já não pecamos, né? Porque em Cristo todos os pecados são perdoados. Ou seja, é um mau entendimento daquilo que é a graça. Então, Paulo, nas suas cartas, também vai apresentar isso, e as igrejas primitivas, então, enfrentavam essa dificuldade da conduta cristã. Como viver? Pense comigo um instante. Todos nós nascemos pecadores, como Davi fala, não é isso? Recebemos o Evangelho, ou seja, após receber o Evangelho, há um contraste entre o antes e depois, não é isso? Há uma linha divisória, o antes e depois. Antes você fazia do teu jeito, e agora depois, como acontece? Isso então era um dos desafios que acontecia. A igreja de Cretense era composta de pessoas cujos comportamentos eram diferentes e contrastavam com os valores cristãos. Paulo, você é crente e tem lido a Bíblia, você se lembra muito bem lá no capítulo 1,
onde Paulo vai falar sobre os cretenses, né, que vivem contrário à sã doutrina. Então, Paulo vai escrever esta carta para orientar Timóteo de como conduzir esta mesma igreja. E aqui, várias vezes é repetido a palavra boas obras. Várias vezes, do princípio até o fim, Paulo sempre falando de boas obras. Então, gostaria hoje com os irmãos, então, vemos essa questão de boas obras. Qual é o meu objetivo? Esclarecer então o lugar das boas obras na fé cristã, refutando assim, por um lado, os católicos que dizem que precisamos de boas obras para a salvação, bem como do outro lado refutar alguma ala evangélica que diz que não precisamos, a salvação não requer boas obras. Então tem dois grupos aqui que eu gostaria de, enquanto a gente faz a nossa exposição, refutar esses dois grupos. Por um lado, os católicos dizem que precisamos de boas obras para a salvação, as boas obras contribuem para a salvação, bem como, por um lado, alguma ala evangélica que tem dito que a salvação não requer boas obras. Então, os dois pensamentos são errados, como vamos ver aqui. Então, veremos que, embora as boas obras não contribuem para a nossa salvação, elas são parte necessária de nossa salvação. Fomos salvos para as boas obras. Então, esse é aqui o nosso ponto. Meus irmãos, eu gostaria de ver isso aqui em dois pensamentos gerais. O primeiro está no versículo 1 até o versículo 3. Gostaria de ver em três pensamentos gerais. O primeiro está no versículo 1 até o versículo 2, que diz o seguinte: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, não sejam tercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Aqui então nós vemos a chamada para as boas obras. Primeira coisa então que nós gostaríamos de ver aqui é a chamada para as boas obras. Então Paulo estava trabalhando o relacionamento dentro da igreja. Ele falou isso aqui no capítulo 2, falou sobre o relacionamento dentro da igreja. E agora então Paulo vai sai da igreja para falar aquilo que é a vida fora da igreja. No capítulo 2 vai falar a vida dentro da igreja, né? Os jovens, os senhores, as senhoras, os pastores, aquilo que é o relacionamento dentro da igreja. Agora ele vai sair da igreja para falar como é que é a conduta cristã, como deve ser a conduta cristã fora da igreja. A primeira coisa, no versículo 1, ele vai destacar as autoridades. Olha o que ele vai dizer: lembre-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades. A palavra sujeição, no nosso seio evangélico, parece que está aprisionado. Nós aprisionamos no que diz respeito à questão de relacionamento do homem e da mulher. A mulher precisa ser submissa, não é isso? Precisa se sujeitar ao seu marido, como está lá em Efésios. Mas, assim mesmo como ontem também o pastor nos esclareceu, no encontro aqui de casais, a sujeição, antes do homem e da mulher, tem aquilo que é chamado sujeição geral, né? O homem e a mulher precisam submeter um ao outro. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 21 e 21, né, reverendo? Versículo 21, sujeição um ao outro. Mas não somente isso, mas também as pessoas precisam se submeter às autoridades constituídas por Deus. Então, Deus constitui a autoridade e nós precisamos nos submeter a essas mesmas autoridades. Portanto, ser cristão não é ser rebelde às autoridades. Você se lembra muito bem de Romanos capítulo 13, que diz que não há uma autoridade que não tenha vindo de Deus. Aí, é claro, precisamos interpretar bem, né? Numa primeira instância, a ideia ali é que Deus instituiu a autoridade. A autoridade não é uma coisa do diabo. Por isso precisamos então fazer aqui uma separação. Embora as nossas autoridades nos nossos dias, né, sejam bem corruptas, bem ruins, deixam a desejar, mas nós não podemos diabolizar a instituição de autoridade, a instituição política. A instituição política foi idealizada por Deus. Por isso nós não podemos diabolizar. Duas coisas a evitar nisso aqui. Um lado é diabolizar, o outro lado é idolatrar. Não podemos fazer nenhuma nem outra coisa. Então precisamos respeitar as autoridades. Cristão que é cristão, respeita as autoridades porque sabe que elas foram instituídas por Deus. Agora, esse respeitar não significa que você vai ficar calado, eles fazendo, desfazendo.
Você respeita, você vai se submeter naquilo que é de acordo com a vontade de Deus. Acho que isso está claro, né? Isso está claro para nós. A segunda coisa que ele aqui vai apresentar também, além das autoridades, é a sugestão também a todos os homens. Olha o que ele vai dizer. O versículo 2. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Então ele sai da autoridade, daqueles que foram constituídos, para falar de todos os homens. Os cristãos devem mostrar respeito, humildade e bondade para com todos os homens. E aqui uma coisa que nós precisamos também atentar. Geralmente, eu pude perceber que em Angola isso há e vi que aqui no Brasil também. Geralmente, nós agimos respeitosamente para com aqueles que são superiores a nós. Mas aqui o texto está a dizer que esse agir respeitosamente, com humildade e bondade, deve ser para com quem? Para com todos. Todos os homens. E aqui há um princípio implícito do que Paulo está dizendo aqui. Ele vai apresentar já as razões, nós vamos chegar para lá, mas há um princípio implícito. Por que nós precisamos ser respeitáveis, bondosos, agir humildemente para com todos os homens? Não só para com as autoridades, mas todos os homens. Por quê? Você lembra lá de Gênesis, quando Deus estava criando o homem? Como Deus criou o homem? A sua imagem e semelhança. Todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Ele representa a Deus, ou foi criado para representar Deus em seu caráter e espelhá-lo em suas obras. Todos nós, não importa a posição social, a classe social ou coisas por aí, todos nós precisamos respeitar as pessoas. Então não importa se você é dono de empresa, você precisa agir respeitosamente, com bondade e com humildade para com o teu funcionário. Não importa a idade, claro, nós precisamos respeitar a pessoa. Nós precisamos respeitar. Então somos chamados a isso. Então o primeiro que vemos aqui é um chamado às boas obras, né? Uma chamada às boas obras. Essas boas obras não se estende apenas com as autoridades, mas com todos os homens. Alguém queira fazer algum comentário? Alguma colocação até aqui? Essas autoridades que você disse aí, né, que são autoridades externas, elas têm que ser, às vezes, bem populadas, porque também assim, as pessoas acham que a autoridade é só o prefeito, o governador, o ministro. Às vezes a autoridade também está, como você disse, na questão de empresa, no seu supervisor, no seu gerente. Então às vezes falta isso. Nós cristãos temos que dar esse exemplo dentro de empresas, dentro da sociedade no modo geral, porque às vezes o seu professor é a sua autoridade, né? O seu supervisor é a sua autoridade, e às vezes a pessoa quer ir lá debater, discutir, falar. Então tem essas autoridades externas que tem que ser bem pontuada para nós cristãos. Excelente, meu irmão, excelente. E tanto é que um detalhe do que o irmão aqui falou, um embasamento bíblico, né, se quisermos dar um embasamento bíblico, no nosso próprio texto, ele não fala autoridade no singular, ele fala autoridades. Ou seja, há várias autoridades sobre a nossa vida, desde a nossa casa, nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, né? Seria município. Diadema é município, né? Nosso município, depois vem o quê? Nosso estado, nosso país. Então, precisamos respeitar as autoridades. E, meus irmãos, acho que nós precisamos falar mais sobre isso. Veja, duas coisas só para ser rapidinho. Primeiro é que a autoridade, o respeito para com a autoridade não é por aquilo que, não é simplesmente pela sua capacidade. Nós não respeitamos a autoridade simplesmente pela sua capacidade. Há pessoas que têm mais capacidade que algumas autoridades. Vou usar o caso de empresas, né? Algumas vezes você olha para aquele que é o teu superior e você diz: ele não sabe nada, eu faço mais do que ele.
mas você precisa ser submisso a essa pessoa. Não meramente pela sua capacidade, mas sim pela sua autoridade. Então você se submete porque ele é sua autoridade. Entendeu? E vamos também no casamento, vamos dar aqui um exemplo na questão de casamento. Acho que foi ontem, não sei se foi ontem que o pastor mencionou isso, ou eu ouvi no dia de semanas em algum podcast ou algum estudo no YouTube, não me lembro. Onde se falou, não, acho que eu ouvi um trecho ali de uma conferência, sobre, nas igrejas presbiterianas, as mulheres não tomam liderança. Né, liderança da igreja. Tem liderança da SAF, mas é departamental, né? Liderança na UPA, UPH, UPH não, na UMP, UCP e UPA é departamental. Mas na igreja, assim, de modo geral, nós não temos oficiais do gênero feminino. Mas isso não quer dizer que geralmente, não estou a falar que aqui os presbíteros são bem representados, mas estou a dizer que não quer dizer geralmente que às vezes não tem aqui uma irmã que não tenha uma capacidade de ensino, uma capacidade teológica, talvez até superior que alguns, digamos assim mesmo, da liderança. Não estou a falar aqui são bem treinados. Tá? Tem igrejas que o pessoal lá tem mais conhecimento teológico que o líder. Tem mais. Né? Quer um exemplo vívido? Compra a tua passagem e vai para Angola. Né, onde nossos pastores não tiveram privilégio de estudar. E hoje tem esse embate, porque a juventude tem estudado bastante, com o avanço da internet, tem estudado, tem lido, e os nossos pastores, infelizmente, não têm muito preparo teológico. Então, você vê esse contraste. Mas isso não nos dá liberdade ou cheque em branco para nós não nos submetermos a ele. Preciso me submeter porque ele é minha autoridade. Deus o constituiu. A segunda coisa é a questão de autoridade no plural. Isso mostra, então, a questão que tem sido dito na reforma como a soberania das esferas. Há várias autoridades e cada uma tem a sua própria área de esfera. E, se bem, eu acho que não vou entrar nesse assunto porque vai discorrer para muitas questões lá. Em algum momento vai se falar, se é que ainda não se falou aqui na igreja sobre esse caso. A segunda coisa, então, que nós precisamos ver aqui é a questão de as razões para as boas obras. Tudo bem, somos chamados a fazer as boas obras. Mas por quê? Por que eu preciso fazer boas obras? Por que eu preciso agir bondosamente, humildemente e com todos, né, com todas as pessoas? Por quê? Isso está lá no versículo, podemos ver isso aqui no versículo 3 até o versículo 7. Diz assim: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de nosso Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Meus irmãos, alguém aqui tem uma professora de língua portuguesa? Professor? Tem, né? Lá no Seleta eu uso muito as professoras, os professores de língua portuguesa para nos ajudar na interpretação. E isso é bom para aí também já dar dicas de interpretação para você quando está lendo a Bíblia em casa, você saber, falou-se daqui, então posso aplicar aqui. Quem é a irmã, né? Me lembre só o seu nome novamente, por favor. Daniela. Irmã Daniela, o termo aqui, versículo 3, começa com o pois. Essa expressão ali, essa palavra ali, diz respeito ao quê? O que é que ela sinaliza? Ele começa, o pois é como se fosse uma intercessão, porém, ele como se fosse explicar alguma coisa. Por favor, repita só a última coisa. Explicar alguma coisa, ele começa para explicar alguma coisa. Ok, então é um termo explicativo, né? Em outras palavras, dá a razão de alguma coisa. Então, ou seja, está dando a razão de algo que ele já falou. Ele falou alguma coisa, olha, isso. Agora ele vai dar razão para aquilo que ele mesmo falou. Então, fica claro aqui para nós quando aparecer
pois, outra palavra é porque, né? Então está dando razões para aquilo que acabou de falar. Então nós vimos aqui que nós precisamos praticar boas obras para com as autoridades, para com todos os homens. Não é isso? Para com todos os homens. Por quê? Essa é a pergunta. E agora nós vamos ver aqui as razões para isso, conforme a nossa professora nos ajudou. Então, vocês estão devendo um café para a nossa professora, hein? Tá, então por quê? Ele vai dizer aqui, pois nós, ou seja, porque nós também, outrora éramos necios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. É interessante que Paulo começa aqui apresentando então razões para as boas obras, e ele vai apresentar aqui duas coisas. Primeiro, no versículo 3, ele vai apresentar aquilo que é a nossa vida anterior. Por que você deve agir com boas obras com todos os homens? Porque há quem, na primeira parte que nós falamos, há quem pode falar mais. Não era somente agir com boas obras para com os cristãos? Não é somente com os cristãos? E o texto diz que é para todos. E aí você pode perguntar, mas por quê? Ele diz aqui, apresentando então aquilo que é a nossa vida passada, nossa vida anterior. Então, a humildade cristã brota do reconhecimento da depravação que impera a vida de todos os homens não regenerados. Então, ele vai apresentar aqui aquilo que era a nossa vida no passado. Como era a nossa vida no passado? Como era? Oh, tem uma colinha aí com a Bíblia aberta, meus irmãos. Tem aí, está ali. Éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Meu irmão, isso descreve a tua vida passada, a sua conduta anterior. Então, era uma vida marcada pelo pecado e afastamento de Deus. Você olha para algum político que foi legalmente votado, você não gosta dele, tudo bem. Você não gosta dele e você não tem a obrigação de gostar, digamos, politicamente, né? Você não tem a obrigação de gostar. Mas, se ele foi eleito legalmente, você precisa se submeter, você precisa praticar boas obras para com essa pessoa. E não somente político, mas como qualquer outra pessoa. Você olha para a pessoa e você vai dizer, como dizem aqui no Brasil, seu miserável esse aí. Mas precisas praticar boas obras para com ele. Você precisa respeitá-lo. Você precisa agir bondosamente, bondosa e misericordiosamente para com essa pessoa, porque somos chamados a isso. E a primeira razão que o texto aqui dá é a nossa vida passada. Ele vai falar aqui sobre, de modo geral, a transformação pelo amor de Deus. Nós fomos transformados pelo amor de Deus. Ele começa nos lembrando de como era a nossa vida passada. Era marcada pelo pecado e afastamento de Deus. Essa era a nossa vida passada. Todos nós aqui. Eu gosto do meu tutor lá de Angola. Ele, na aula que nós tínhamos lá no seminário, ele chegava para nós e falava, dando aulas de teologia sistemática, ele falava, gente, todos nós somos farinha do mesmo saco. Aqui usam a expressão isso, né? Farinha do mesmo saco. Todos nós. E ele fala com aquela calma e enfatizando. Todos nós aqui éramos farinha do mesmo saco. E é verdade. Às vezes nós cristãos temos memória curta. Às vezes nós nos esquecemos quem nós éramos. Só nos lembramos quem nós somos. Nos esquecemos quem nós éramos. O Evangelho não é isso. O Evangelho não lembra só o que você é. Lembra aquele folheto de evangelismo? Uma boa notícia que começa com uma má notícia. Você precisa lembrar sempre quem você era. E a sua vida era uma vida marcada pelo pecado e afastamento de Deus. Então, ao agir para com o outro, além de considerar a imagem de Deus, que ele é a imagem de Deus, lembre, se não fosse a graça de Deus, você também seria tal igual a ele. Portanto, somos chamados aqui a olhar para aquele bêbado deitado na calçada da rua com compaixão, com misericórdia,
agir bondosamente com essas pessoas. Não importa. Nós, ser humano, seja crente como não, nós temos um senso de justiça que, às vezes, né, justiça e moral, que às vezes nós condenamos aquele o pior pecador da sociedade, né? Geralmente a sociedade sempre classifica os piores dos pecadores, aquele que mata, estupra, coisas assim, e você sente um nojo para com essa pessoa. Mas deixa eu te falar, meu caro, você precisa agir também de boas obras para com essa pessoa. O chamado nos diz para isso. E a primeira coisa aqui, a primeira razão é que nós éramos assim. Alguns com menos graus de pecado, outros com mais, mas nós éramos assim, farinha do mesmo saco, igualzinho. A segunda razão nos é apresentado aqui no versículo 3, onde ele vai falar da nossa vida presente. Então, primeiro considerou a vida passada, depois a vida presente. Na primeira, a ideia era nos mostrar razões para a humildade cristã, ou seja, considera a sua vida anterior. Por isso, seja mais humilde ao apontar dedos para as pessoas. Segundo, considera as razões da bondade, para você agir bondosamente. Considera a sua vida presente. Olha o versículo 4 e 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de nosso Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ok. Isso que eu estou a fazer aqui com vocês, ao mesmo tempo... Ok. Acho que é a pilha, não sei, né? Obrigado, meu irmão. Ao mesmo tempo, dica de interpretação. E, meus irmãos, nós cremos na inspiração plenária da Bíblia. O que é isso? Há alguns que creem na inspiração parcial e outros que creem na inspiração plenária, né? Inspiração plenária significa que Deus inspirou cada palavra do que está aqui. Cada situação, cada aspecto daqui das Escrituras, Deus inspirou. E você precisa prestar atenção para isso. Na verdade, a Bíblia, além de um livro sobrenatural, também é um livro natural. É aquilo que tem sido chamado de autoria dual da Bíblia. A Bíblia tem dois autores, autor divino e autor humano. O autor divino é o responsável pela infalibilidade, pela inerrância das Escrituras. E o autor humano, Deus usa eles, e também na ideia de mostrar, primeiro, às vezes, alguma particularidade do autor, mas também usando realmente aquilo que nós usamos. Olha o seguinte, quando, porém, meus irmãos, são dicas de português de gramática. Vamos pedir novamente a ajuda da professora ou alguém vai nos ajudar agora dessa vez, para deixar a professora descansada? Alex, né? Pode só esperar um pouquinho o coisa? No verso 4, aí a gente vai ter mais um conectivo, porém temos o quando. Esse quando marca também uma divisão temporal. Então aqui é um advérbio de tempo. No passado éramos assim, quando, porém, se manifestou a benignidade. Aí marca esse tempo. Houve um momento que aconteceu tal coisa. Então aqui é um advérbio de tempo que está marcando um momento específico de algo que aconteceu. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Muito bom. Alguém mais? Eu gostaria mais de uma ajuda para deixarmos o nosso irmão descansar. Mais alguém para nos ajudar com a palavra ali, porém. Contraste, né? É uma conjunção adversativa. Então era dessa maneira, agora, porém, né? Tem o advérbio temporal, agora, porém, mudou. Então, diferente do que ele falou anteriormente, agora nós somos nova criatura, né? Vai mostrar uma mudança aí.
Meus irmãos, estão a ver aqui razões para não faltar na EBD? Às vezes a gente se esquece aqui o que significa EBD, né? É escola mesmo, aqui só mesmo uma escola, viu? Português e tudo. Tem aula de português e tudo? Olha só, hein? Que privilégio, meus irmãos, que privilégio, muito bom. E não ignoremos isso, meus irmãos, é para interpretarmos as Escrituras, tá? Então, você precisa prestar atenção nessas palavras. Quando nos foi ensinado aqui que é advérbio de tempo, não é isso, meu irmão? Advérbio de tempo. Então, remete a alguma época específica. Agora, o porém, advérbio apresenta um contraste. Contraste de quê? Desculpa. O que ele está a falar aqui, para contrastar com o que ele vai falar, contrastando com o que ele disse no passado, disse atrás. No versículo 3, ele falou aquilo que é a nossa vida no passado. O versículo 4 começa com essa questão de advérbio de tempo, ou seja, vai marcar uma linha divisória. Quando, ou seja, estabelecendo o tempo. Porém, aqui já apresentando o contraste com aquilo que era a vossa vida anterior e aquilo que é a vossa vida presente. Capítulo? É isso. Então ele vai dizer agora da nossa vida presente. Se manifestou a benignidade de nosso Deus e nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Veja, então, por que você deve agir bondosamente para com todos? Primeiro que você, na tua vida anterior, era igual a eles. Segundo que a tua vida presente, você foi transformado, mas você não foi transformado porque você decidiu ser transformado. O que aconteceu? Deus manifestou a sua benignidade e o seu amor para com todos. Não por obra nossa de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Meu querido irmão, se você é crente, você precisa ter isso bem em mente. Eu sei que você veio a Cristo. Isso é uma verdade bíblica. Todos nós aqui, se somos crentes, nós viemos a Cristo. Mas ia te contar um segredo? É o Pai quem te trouxe. Ao mesmo tempo, você é quem veio, mas por detrás disso, o Pai é quem te trouxe. Motivado por sua misericórdia, o Pai trouxe você. E como é que ele fez isso? Veja, nos salvou mediante o quê? O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Você estava morto nos seus delitos e pecados, como está no versículo 3. Por que hoje você é crente? Porque pela misericórdia do nosso Deus, Deus regenerou você. O que é a regeneração? É o ato de Deus operar em nós um novo nascimento. De Deus nos mudar, Deus nos transformar. Então, quando você estava morto, você não tinha nenhum prazer para com Deus. Deus te regenerou. Por isso você veio para Cristo. Ou seja, a regeneração antecede a fé. Você tem fé em Cristo hoje? Sim. Mas saiba que essa fé não é produto seu. Essa fé foi antecipada pela regeneração. Uma boa ilustração. O reverendo Augusto Nicodemo gosta de falar disso, e eu gosto dessa ilustração que ele dá, que está na Bíblia, né? E ele usa essa ilustração aqui. É como se fosse o seguinte: você está andando pela rua, né? E aí tinha uma igreja, né, onde na placa lá na rua, como é que se diz lá por cima? Na fachada, estava escrito: vinde de mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Lá Mateus capítulo 11, versículo 28. Aí a pessoa viu o convite e entrou. Falou: não, eu preciso disso. Eu estou cansado, preciso disso. Preciso ser aliviado. Aí entrou, sentou no banco. Assim que entrou dentro do templo, viu lá por cima escrito: ninguém vem a mim sem que o Pai o tenha enviado. É as duas verdades. Você veio porque o Pai te enviou. Porque o Pai te enviou. Então, meus irmãos,
Por um lado, precisamos agir humildemente porque nós éramos iguais a eles, faríamos do mesmo saco. Do outro lado, precisamos agir bondosamente porque nós hoje somos o que somos porque Deus nos transformou. Deus nos regenerou. Deus mudou a nossa vida. Meus irmãos, eis aqui a razão para nós agirmos bondosamente. E aqui então, ele vai descrever aquilo que é a graça de Deus que nos alcançou, né, mediante a transformação completa do Espírito Santo. Olha aqui comigo, o versículo 4, Deus nos amou. O versículo 5 e 7, Deus nos salvou mediante a regeneração e renovação do Espírito Santo, versículo 5 e 6. O versículo 7, Deus nos justificou. E o versículo 8, ainda no versículo 7, Deus nos fez herdeiros. Para os irmãos que amam teologia, aqui está soteriologia, a doutrina da salvação. Como acontece nossa salvação? Deus nos amou. É o seu amor eletivo. Deus nos salvou em regeneração e transformação do seu Espírito. Deus nos justificou, nos declarou justo. E Deus nos fez seus herdeiros. Deus nos adotou para si e nos fez herdeiros dele. Portanto, meus irmãos, os cristãos não devem apenas ser bons cidadãos. Os cristãos devem ser os melhores que há na cidade, os melhores que há no país. Nós temos uma lei maior e sabemos as devidas razões para agir de forma correta para com o próximo. Não somos chamados apenas para ser bons cidadãos, mas para ser os melhores dos cidadãos. Aqui no Brasil se fala muito, você precisa ser o melhor da tua classe de aula, da escola. Você precisa ser o melhor do seu trabalho, o melhor da sua área. E está certo. Mas deixa-me apresentar a razão para você ser melhor. Na escola não é para você ser o cara, o que tira boas notas e todo mundo olhar para você e falar, não, ele é o cara. No trabalho não é para você ser promovido e ser o famigerado do trabalho, da área. Não é nada disso. Se Deus quiser, isso vai acompanhar. Isso é resultado. A ideia é que você precisa ser tudo isso, porque você é chamado a fazer isso. E quando você fizer isso, lembre-se de Lucas 17:11. Você é servo inútil. Não fez mais do que a sua obrigação. Mais do que a sua obrigação. Portanto, meus irmãos, somos chamados então, eis aqui as razões para vivermos bondosamente. E quando para vivermos na prática de boas obras. E quando nós vivemos desse jeito, meus irmãos, nós vamos testemunhar ao mundo, né, aquilo que é a razão da nossa fé, aquilo que é o conteúdo da nossa fé. Paulo, ele trabalha muito isso na carta a Tito, é uma carta muito belíssima. Olha o que ele vai dizer no capítulo 2, na verdade o capítulo 2 inteiro, ele está a falar sobre a prática de boas obras no seio da igreja, né, que cada um deve fazer. Aí ele vai apresentar cada classe, tudo, vai enfatizar, nós não temos tempo para isso. Agora, olha só o versículo 7, vamos começar com 7. Na verdade, deixa eu ver se eu consigo ler todos. Não. A aula termina 10 e... Então não temos tempo para ler tudo, porque é belíssimo ver como ele constrói isso. Mas olha o versículo 7. O versículo 7 em diante, vê lá. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de
de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Mas, irmãos, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Eles dificilmente vão ir para as Escrituras e ver como se age. Mas nós somos a Bíblia que o mundo lê. Eles vão olhar para nós e vão ver nosso proceder diferente. E esse é o nosso testemunho no mundo. O nosso testemunho no mundo. Conta essa história de Alexandre o Grande, quando um dos dias um dos seus soldados foi informado que um dos seus soldados não estava agindo bem, não estava agindo de acordo. E aí Alexandre o Grande chamou ele, né? Ele estava com medo de guerra, estava fazendo coisas que não era certo. Alexandre o Grande chamou ele e falou: soldado, o que é isso que eu ouço de você? Aí ele lá com medo e tudo, me perdoe e tudo. Aí falou: qual o seu nome? Perguntou para ele: qual é o seu nome? Ele com medo e tudo: me diga, qual é o seu nome? Alexandre. Calma aí, não entendi bem. Qual é o seu nome? Alexandre. Aí o Alexandre o Grande disse: soldado, mude de postura ou muda de nome. Porque como é que um Alexandre vai ver com medo de batalha e vai agir de maneira errada, ao ponto de todo mundo ficar a reprovar ele? Estava a fazer envergonhar quem? O nome de Alexandre o Grande. Ele diz: ou mude de atitude, de postura, ou mude de nome. Semelhantemente podemos falar entre nós. Cristão, de onde vem o nome que vem de quem? Do nome de quem? De Cristo. Ou mude de postura, ou mude de nome. Mude de nome. Somos chamados a imitar ao nosso Salvador. Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma contribuição? Meus irmãos, as contribuições são boas. Teve quando? Aqui já aconteceu no Jardim Marilene, no Jardim na Parque Seleta também já aconteceu, onde depois de eu dar a aula, acho que também já aconteceu com o pastor, depois de dar a aula, aí chega alguém e fala: meu irmão, eu tinha uma pergunta, mas eu estava com receio de fazer. A pergunta era X. Ou então, mesmo que não for a pergunta, fala: meu irmão, quando você falava, me lembrei do episódio X, aconteceu uma coisa assim, assim. E geralmente nós ficamos assim: você não falou lá por quê? Porque tanto a pergunta como a contribuição, se ele falasse, enriqueceria demais a aula. Demais. Então é bom que os irmãos falem, façam pergunta, contribuem, porque pode enriquecer a aula. Porque às vezes pode ter uma pergunta que eu não pensei fazer, mas você teve, talvez ajude na compreensão do outro coleguinha lá. Então, por favor, não te acanhes, tá? Não te acanhes. Alguma pergunta? Não, né? Sim, meu irmão, por favor. Na sua declaração, você disse que nós temos nosso sentimento assim, questão de ser duro, né? De pegar as pessoas e ter um senso de justiça próprio, que acaba, né? E C.S. Lewis, naquele livro lá, sobre o cristão, Cristianismo puro e simples. Ele fala assim: nenhum homem sabe o quanto ele é mau quando ele procura, parafraseando ele, eu estou fazendo, né? Nenhum homem sabe qual é a sua maldade quando ele vai buscar a ser bom, né? Porque assim, nós somos tão maus, que às vezes nós achamos que a nossa bondade, quando nós olhamos as pessoas assim, essa pessoa não presta, essa pessoa não sei o que, essa pessoa isso, e a gente acaba acusando, até mesmo assim, internamente, nos nossos pensamentos. E isso é algo intrínseco mesmo a gente. Por mais que a gente fale que não, a gente olha alguém que está lá caído, a gente fala: não presta. É um nóia, é um drogado, é isso, é aquilo. Aí é como você disse, como a palavra diz, né? Todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Temos que olhar para essas pessoas com misericórdia. E é muito difícil, até para nós cristãos, nós temos que estar trabalhando isso constantemente na nossa vida, porque nós temos esse senso de justiça. Infelizmente ou felizmente, não sei, né? E é estranho que nós temos isso. Quer dizer, o mundo também tem esse senso de justiça e moralidade elevada sobre si mesmo. E
até eles lá nós podemos entender, entre aspas. Mas nós, os cristãos, ter isso, não, aí é compreensível. É incompreensível. Né? Nós somos mais parecidos com Jonas do que nós achamos. Mais parecido com Jonas do que nós achamos. Eu, Senhor, ir lá pregar para esse povo ali, de jeito nenhum. Povo miserável, matador e tudo. Eu quero saber nada. Eu quero que eles se lasquem na linguagem brasileira. Mas eu, Jonas, que quando estava em perigo, o Senhor lhe salvou. Quando estava em perigo por causa do seu pecado, o Senhor lhe salvou. E parece que nós nem aprendemos, né? Igual Jonas. Mesmo depois disso, no capítulo 3, ele pregou, o povo se arrependeu, e ele sentou lá e falou: Senhor, era isso, por isso é que eu estava a fugir. Eu sabia, Senhor, eu sabia que você era bom, misericordioso, longânimo, que te arrependes do mal. Eu sabia, por isso é que eu não quis pregar. Que pregador, que pastor é aquele que não quer a conversão? Pastores, geralmente pastores choram diante do Senhor: Senhor, minha igreja não está mudando. Senhor, por favor, traga a conversão. Aquela família está dando muito trabalho, enfrenta problemas difíceis. Senhor, muda. Mas Jonas é diferente, né? Quanto o povo está a se lascar, melhor. Né? Melhor. Então, é incoerente quando nós, os cristãos, achamos que somos superiores. Deveríamos ter mais, olhar para nós e... Só um chave, pastor. Olhar para nós e tomar a resolução de Jonathan Edwards. Tem um livro, A Resolução de Jonathan Edwards. Na verdade, se encontra disponível as resoluções de graça no Google. E uma das resoluções, ele vai falar o seguinte: tomei como resolução, quando ouvir sobre o mal de alguém, ou a queda de alguém, sobre o pecado de alguém, não apontar dedo, mas examinar a mim mesmo, olhar para a minha própria vida, para os meus pecados, pedir perdão a Deus e zelar para eu não cair no pecado. Sempre fazer um autoexame, tá? Sim, pastor. Pensando sobre isso, acho que todos nós acompanhamos o que aconteceu a semana com o pastor Paulo Júnior. E nós vimos que ele veio e reconheceu o pecado, e o pecado dele é justamente ter um alto senso de justiça para com os outros. Isso gerava rigidez, intolerância, né, falta de amabilidade no tratamento, aquela postura sempre mais rígida, arrogante. E ele deixou de perceber que isso se tornou um pecado, né? A falta da graça, a falta da misericórdia. Depois ele veio e reconheceu isso publicamente. Então, de fato, nós somos criados com um senso de justiça, mas sempre precisamos olhar também para a graça que transforma. E é justamente o que o texto está falando. Nós éramos de um jeito, mas pelo lavar regenerador do Espírito Santo, nós somos nova criatura, né? E podemos, de fato, conviver com a graça e o perdão do Senhor Jesus. Então, mostrar também amabilidade. Isso não é ser tolerante com o pecado, né? Mas, de fato, apontar os erros, os defeitos e buscar a reconciliação, né, de forma graciosa, como Cristo faz conosco. E eu sempre olho para as palavras de Jesus, acho que é lá em João 8, né? Da mulher adúltera, acho que é isso, onde todo mundo, as pessoas trouxeram a mulher que foi apanhada em adultério, aí falaram assim: apanhamos esse em adultério e a lei diz que precisamos apedrejá-la. E o Senhor, calmo, escrevendo no chão, insistirem, o Senhor disse: olha, aquele dentre vós que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Quando eu ouvi essa questão do Paulo Júnior, eu parei, olhei para a minha vida, e eu disse: Senhor, quem sou eu para tirar a pedra? Até onde eu me conheço, eu sou mais pecador do que ele. Pode não ser nesta área, mas nas outras, ixi. E nós precisamos olhar nisso. E ninguém lá tirou pedra. Mas o mais incrível não é que ninguém tenha tirado pedra, porque a gente olha muito sobre isso. O incrível dessa narração lá em João 8, não é que ninguém tenha tirado pedra, que Jesus falou: quem não tem pecado seja o primeiro a tirar pedra. O incrível não é isso. Ninguém lá, todos se acharam pecadores e saíram, ninguém atirou.
E Jesus fala, mulher, quando Jesus levanta, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém, coisa, falou, não, ninguém. O fascínio dessa história é que aquele que era o único que poderia pegar mesmo, não é pedra, é mesmo numa rocha e dar sobre a mulher, não fez isso. Ele falou, nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Vai e não. Ele não é também daquele de, continuar pecando. Não, não é isso. Agir misericordiosamente. Nem eu. Isso me encanta. Porque ele poderia muito bem, tá? O irmão pediu palavra? Sim. A ênfase de Paulo em chamando a igreja a imitar ele, assim como ele imita Cristo. Eu acho que se a gente pudesse fazer uma síntese de como nós devemos viver, é justamente pensar sobre se nós estamos imitando de fato a Cristo. Ser cristão é ser pequenos cristos, é imitar a Cristo. E aí, falando do próprio Jesus Cristo, ele fala em dos seus momentos do seu ministério terreno, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde, meu fardo é leve. Então, a gente aprender com Jesus Cristo. Só que lá na frente, na crucificação, uma das coisas que a gente acha muito surpreendente nos brados de Cristo na cruz, assim, no momento da crucificação, é que neste momento, quando ele está sendo crucificado, em um momento específico, ele fala, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ele está sendo crucificado, ele está vendo o que estão fazendo com ele, mas ele exclama que eles não sabem o que fazem. Ele olha a natureza humana e vê como aquelas pessoas são pessoas perdidas que não o conhecem. E essa figura, esse Jesus, o Jesus que morreu, que ressuscitou, e a forma como ele se comportou em todo o seu ministério, que é a forma que nós devemos nos espelhar e viver. E lembra muito o livro que eu subi na biblioteca hoje para fazer uma coisa, e tem um livro que é Em Seus Passos, o que faria Jesus. E a pergunta que a gente deveria fazer nas nossas vidas é o que a gente não faz. Geralmente a gente se preocupa muito com o que o outro faz. Aquele rapaz faz isso, eu sou melhor que ele. Mas em meus passos, o que faria Jesus? Eu me comporto como Jesus? Isso é algo que é muito difícil na prática. É fácil até falar, mas é difícil. É algo que a gente tem que tentar incutir na nossa cabeça, na nossa forma de viver, para que a gente consiga vencer isso e deixar de olhar o próximo e nos espelhar em Cristo. Exato. Isso mesmo, meu irmão. Muito bom. Mas, irmão, rapidamente, dê só 2 minutos. Já passei bastante, né? Posso? Só 2 minutos, pastor? Rapidamente, só para a gente terminar esse assunto. Vamos então ver a terceira parte, em 2 minutos. Os benefícios das boas obras. No versículo 8 até o versículo 11. Nós não vamos nos deter em detalhes aqui, nem ver muitas coisas aqui. Eu queria apenas listar questões de boas obras. Tem também no nosso texto, mas eu queria listar isso. O Catecismo, a Confissão de Fé de Westminster, que é um documento presbiteriano, de doutrina presbiteriana, fechada nas Escrituras. No capítulo 16, no parágrafo 2, ele apresenta alguma lista dos benefícios das boas obras. Primeiro, ele fala que as boas obras manifestam nossa gratidão para com Deus. Segundo, as boas obras fortalecem nossa confiança. Então, quando você pratica as boas obras, você se fortalece mais na confiança com o Senhor Jesus Cristo, né, na fé em Cristo. Segundo, o terceiro, as boas obras edificam os nossos irmãos. Então, boas obras servem para a edificação também dos nossos irmãos. Quarto, as boas obras adornam a profissão de fé. Por um lado, edificam os irmãos, adornam a profissão de fé, edificam os irmãos internamente, adornam a profissão de fé externamente. Então, vão ver externamente, né, como se a beleza da nossa fé, né? O outro é que as boas obras, elas tapam a boca dos adversários. Se tiverem alguma coisa para dizer contra nós, eles não teriam argumento. Tinham que fazer como Daniel. Não acharam nada para o acusar. O que eles fizeram? Olha,
Se nós, como não estamos achando nada, a única escapatória aqui é fazer o quê? É ir numa coisa que ele crê. Em que sentido? Vamos proibir a oração. Vamos proibir que durante tempo X ninguém ore para nenhum Deus. Vamos proibir isso aqui, e aí ele vai cair. E realmente ele caiu, né? Entre aspas. Então, os cristãos, ou o mundo precisa olhar para nós e ver o seguinte: pelas coisas más não conseguimos condená-lo. Só vamos conseguir condená-los pelas coisas boas. Em que sentido? O governo, por exemplo, fala: olha, durante o mês todas as igrejas precisam ficar fechadas, sem culto. Não, nós vamos ter culto. Nós vamos ter culto. Liberdade de expressão. A não ser que tenha uma coisa extraordinária, né? Por exemplo, não vou citar para não entrar em questões políticas, né? Mas uma calamidade, realmente de calamidade, que as pessoas não podem se reunir, sim, né? A gente obedece normalmente. Então, que, em síntese, se forem achar algum mal em nós, não seja pela maldade do ato pecaminoso, mas sim pelas virtudes que a gente faz. Ler Bíblia, orar, as práticas da fé cristã, que eles possam achar isso mal, achar como mal para nos condenar, né? Então, não pelas coisas boas. Que ninguém sofra fazendo mal, desespero. Mas devemos sofrer pela causa de Cristo, fazendo bem. Se sofremos pela causa de Cristo, bem-aventurados vós sois. E por último, as boas obras, elas glorificam a Deus. Boas obras glorificam a Deus. Portanto, meus irmãos, em conclusão, boas obras são necessárias aos cristãos. Mas observe que essas boas obras não são as raízes ou a causa da nossa salvação. Elas são fruto. Você não faz boas obras para ser salvos, como os católicos dizem. Você faz boas obras porque você é salvo. Pelo fato de você ser salvo, aí sim você faz boas obras. E, embora as boas obras não contribuam em nada para a nossa salvação, elas são proveitosas para nós mesmos, nosso bem, nosso próximo, bem do nosso próximo, e glorificam, e servem para glorificar ao nosso Deus. Portanto, há espaço para as boas obras nas igrejas reformadas, na igreja presbiteriana, há espaço para as boas obras. Mas nós entendemos essas boas obras não como causa da salvação, mas como resultado, como fruto de nossa salvação, né? É igual diz, por isso, nesse sentido, Paulo não contradiz Tiago. Ele está de acordo com Tiago. Tiago vai dizer lá: olha, sem obras é impossível. Como é que vai dizer lá? Texto. Sem obra é impossível agradar a Deus. Não que ele está defendendo que a salvação é pelas obras, tá, né? A ideia de que as obras, elas refletem a salvação que Deus efetua em nossa vida. Tá, meus irmãos, pratiquemos as boas obras, seja para com as autoridades ou para com todos os outros homens aí, tá? E as razões para isso é porque nós éramos assim também, e por outra nós fomos transformados. Se não fosse a graça de Deus, nós seríamos igualzinho. Nós aqui condenamos o carnaval fortemente. Carnaval, festa da carnalidade, impiedade, condenamos fortemente. Você faz bem. Mas, por favor, quero te convidar a olhar para essas pessoas também com compaixão. Continua condenando a prática, mas olha para as pessoas em tuas orações: Senhor, salve essas pessoas tão perdidas. Condenamos o se embriagar, né? Cair por aí, a droga e tudo, condenamos e faz bem. Mas continua, olha para essas pessoas com compaixão. Prega o evangelho para essas pessoas. Ore por essas pessoas, convide essas pessoas para virem ouvir a palavra do Senhor, tá? Não vamos mais ter tempo para pergunta, porque já esgotei mesmo o nosso tempo, né? Então vamos encerrar por aqui e agradeço mais uma vez aí a atenção dos irmãos. Vamos então, devolvo a palavra ao superintendente de hoje e aí para dar sequência.